Olá pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Grande Fábio Naús, tá aí, presidente do Sinduscom. Estamos aqui convidando o nosso grande parceiro, Cláudio Sarian. Boa Olá, noite. Cláudio, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Bacana. Boa noite. Estamos aqui com uma presença aqui ilustre aqui do presidente do Sinduscom Maranhão, Fábio Naús, também escutando aqui a gente. Bacana. Bem, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre os impactos da pandemia, da Covid, do isolamento, né, nas obras públicas. E, primeiramente, antes de passar a palavra para o Cláudio, eu queria falar para vocês assim da alegria que eu estou, da felicidade que eu estou em conseguir dividir uma live aí com o grande Cláudio Sarian. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, eu sou engenheiro concursado de um banco público, né? E trabalho na área de obras públicas. E lá em 2007, quando eu entrei no banco, eu tinha que me saber mais sobre o assunto, e aí eu comprei esse livro aqui, ó, do De grande amarelo Cláudio. ainda. Esse Primeira aqui, edição. e tá totalmente aqui marcado os pontos importantes. Realmente já li esse livro de cabo a rabo várias vezes. Então, para mim é um prazer muito grande, Cláudio, poder falar contigo. E queria que tu falasse aí, te apresentasse para o pessoal que não te conhece, os nossos seguidores aí que estão aí, falar um pouco de você antes da gente começar com o bate-papo. Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Murilo, obrigado pelo convite. Murilo, eu tenho acompanhado já há algum tempo nas redes sociais e vejo que ele tem feito um trabalho muito bacana nessa disseminação de conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio, auditor do TCU, Tribunal de Contas da União, já há 25 anos. Eu sou engenheiro e advogado e entrei no tribunal em 94. Naquele momento, o TCU começava um trabalho de fiscalização de obras por demanda do Congresso Nacional. O Congresso tinha feito um amplo inventário no Brasil e havia mais de 5 mil obras inacabadas naquele momento. Então, o Congresso começou a pedir o apoio do tribunal. O tribunal acabou constituindo uma secretaria especializada para cuidar da fiscalização de obras. Eu fui designado para ser o primeiro secretário dessa unidade. Fiquei lá por 8 anos e, em cada ano, o tribunal fazia mais ou menos 400 fiscalizações de obra. Isso, nesses 8 anos, fazendo uma conta rápida, mais ou menos 3 mil auditorias. E o que eu sempre digo quando eu conto esse número, que é impressionante como o número das irregularidades, apesar de grande, se a gente agrupar, fica muito pequeno. Com 20 tipos de irregularidade, a gente consegue cobrir as 3 mil obras no Brasil. E por conta disso, eu acabei tendo a vontade de escrever um livro. Dizer, puxa vida, eu acho que está na hora de a gente consolidar esses problemas e mostrar numa linguagem mais acessível esse tema obras públicas. Me lembro que um amigo meu, isso foi 2000, mais ou menos 2001, disse, Cláudio, ninguém vai querer saber sobre obras públicas. Quem é que vai comprar um livro para ler sobre esse tema? Né? Eu disse, olha, eu vou arriscar, porque diz o ditado que não viveu quem não teve um filho, quem não plantou árvore, quem não escreveu o livro. Filho eu tenho, plantar árvore eu já plantei, vamos escrever um livro. E, para minha surpresa, esse livro acabou tendo uma boa penetração no mercado. Hoje ele já está na quinta edição, vendeu 40 mil livros. Para vocês terem. Aí caiu a ficha, disse, puxa vida, esse tema obras públicas é um tema que desperta curiosidade e a maior parte das pessoas que erra por falta de informação e não por má fé. Aí depois a gente vai se apaixonando por escrever livro. Eu acabei escrevendo mais alguns sobre governança pública, sobre gestão pública. E essa é a minha vida profissional. E o importante, Murilo, quando eu digo da minha formação em advogado e engenheiro, e eu sei que a maior parte do teu público é um público de engenheiros, é entender que a cabeça desses dois profissionais é muito diferente. E quando a gente fala em contratação pública, a gente está envolvendo os dois, engenheiros e advogados. E o engenheiro é o seguinte, se você perguntar qualquer coisa para ele, se pode ou não, ele tem uma resposta na ponta da língua. Pode ou não pode. E se você perguntar para o advogado, ele também tem a resposta na ponta da língua. Depende. Você nunca vai ouvir de um advogado, pode ou não. Sempre a resposta depende de um conjunto de fatores.
Eu acho que a gente pode explorar essa questão aí durante a palestra, mas já fica o meu primeiro conselho. Se você, engenheiro, entende que só a engenharia vai te levar pelos caminhos, está equivocado. Um pouquinho de direito você vai ter que saber, porque tudo na vida é contrato. Até na área civil, né? Se você vai construir uma obra para um particular, você vai precisar ter contrato, você vai precisar saber o que é Código Civil, quais são as regras. Então, o engenheiro não pode ser alheio ao direito, assim como um advogado que cuida das obras públicas não pode ser alheio à engenharia. Mas um prazer estar falando contigo. Exatamente. Eu falo muito para meus alunos que estão enveredando para essa área de orçamento e vão trabalhar com licitações, com obras públicas, que quem falou para eles lá na faculdade que engenheiro não precisava ler, mentiu, né? Porque a gente precisa ler muito leis, acórdãos, e enfim. Só para o pessoal estar perguntando muito o nome do livro aí, Obras Públicas, Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização, tá? Hoje em dia ele é a capa azul. Esse aqui é porque Deixa eu ver talvez se eu tenho. Só um pouquinho, ver se tem um aqui. Tem aqui, ó. É esse aqui, pessoal. Essa é a última edição. Obras Públicas, Isso. né? E quem tiver interesse no RDC, tem esse aqui, é o Regime Diferenciado de Contratação, tá? Infelizmente, senão eu te mandaria um, Murilo. Vou te mandar quando sair a próxima edição. Esse livro está esgotado na editora Fórum. Ele vendeu e a gente ficou na dúvida se lançava ou não o livro novo. E a questão é que a lei está para mudar. Estava, né? Porque agora com o Covid eu acho que vai demorar mais um ano para mexerem nessa lei. De repente a gente faz uma sexta edição com base nos normativos atuais. Eu até brinco com o pessoal que eu tenho um projeto de um livro de orçamento de obras que está 90% pronto, né? E eu sempre fico adiando o lançamento, porque a legislação muda toda hora, né? Eu fico com medo de lançar o livro e ele já ficar obsoleto. Mas, enfim. Sabe o que é? Só uma curiosidade. Se você pegar essa primeira edição do livro, essa capa amarela, que foi em 2007, lá, quando eu mandei para o editor o livro, o editor disse o seguinte: cara, estou com medo, será que a gente publica ou não? E a gente, porque havia naquele momento um projeto de lei encaminhado para alterar a lei de licitação. Ou seja, 12, 13 anos atrás. A gente resolveu lançar, correu o risco, já mandamos 5 edições e a lei nova não saiu. Pois bem, pessoal. Então vamos agora entrar no nosso tema mesmo, e eu fiz aqui um apanhado das principais dúvidas que as pessoas elencaram aqui, para a gente poder bater um papo, né? A primeira questão é que é o seguinte: a gente sabe que nesse momento, né, de pandemia, todas as atenções estão voltadas para a saúde, né? Então imagina que num determinada prefeitura, um determinado governo do estado, nesse momento, antes de começar a pandemia, existiam obras licitadas, prestes a iniciar, e também existiam obras que estavam em andamento. A gente sabe que, nesse momento, os recursos são escassos e serão destinados prioritariamente à saúde. Então, a pergunta que eu queria fazer, para poder responder algumas dúvidas de colegas, é o seguinte: as obras que estão licitadas, mas que ainda não iniciaram, o gestor público pode não dar o start, pode adiar por quanto tempo para dar esse start? E já falando também das obras que estão em andamento, nesse caso, o gestor pode solicitar a paralisação ou mandar diminuir o ritmo para que ele possa, enfim, direcionar os recursos para a área prioritária? Qual a tua ideia acerca desse assunto? Você quer que eu te responda como engenheiro ou como advogado essa pergunta? Como auditor. Então vamos lá, porque se for um engenheiro, se você disser, olha, tem obra que está licitada, mas ainda não assinou o contrato, o que faz? Eu digo, não assine o contrato. Agora, como advogado, a resposta é: veja qual é a importância da obra nesse momento. Pode ser uma obra que tenha como objetivo resolver algum problema da saúde, e por esse motivo, nada mais natural que você assine o contrato e até priorize esse contrato. Agora, contratos que não atendam diretamente o enfrentamento às consequências dessa crise que a gente está vivendo, eu sugiro que você pense bem. Qual é a consequência? É que o licitante tem 60 dias que ele é obrigado a manter a proposta. Se você segura muito a assinatura, lá na frente o licitante pode dizer: não quero mais assinar o contrato. Esse é um risco. Mas, por outro lado, você assina um contrato e não tem condição de dar encaminhamento, também é um outro risco. Você tem que pesar
alternativas nesse momento. Mas isso é para os contratos que não foram assinados. Aqueles que foram e estão em andamento, isso é importante, pessoal. Eu sei que o teu público é um público mais técnico, a gente tem que ter muita orientação nas normas existentes no arcabouço normativo ou na Constituição e nas leis. Existe uma lei, que é a 8666, que é a lei que cuida das licitações normais. Por conta dessa crise, foi aprovada recentemente uma lei nova, a lei número 13979, que dá muitas vantagens em termos de rapidez e celeridade para a assinatura de novos contratos. Então, a gente vai ter que se orientar. Mas, para simplificar, todos os contratos que atendam à questão saúde, crise, Covid, têm que ser priorizados e devem ter recursos mantidos. Vai faltar dinheiro para o restante, não há dúvida, com todas as despesas que o governo tem. Quais são as alternativas para o andamento desses contratos? Primeiro, a administração, são basicamente 3 ou 4. Ou você rescinde, diz não me interessa mais, ou você suspende, diz por um período eu vou parar, mas a gente volta a conversar daqui a algum tempo. Ou você reduz o ritmo, diz, olha, eu não vou andar mais a 100% do previsto, eu vou reduzir para 50%, 70%, 30%, dependendo do dinheiro. Ou você mantém andamento normal. E qual é a solução? Depende. Eu sugeri, até se vocês quiserem, eu acho que vale. Eu coloquei no meu Instagram um e-book sugerindo algumas medidas, tá? Você já tem o meu Instagram, @CláudioSarian. Nesse e-book eu digo que é importante você tabular todos os seus contratos num gráfico em que você coloque num eixo qual é o percentual de execução para concluir. E no outro eixo, a relevância da obra. Obviamente, os que tiverem alto percentual e forem altamente relevantes devem ser priorizados. Os que forem baixa execução e baixa relevância, tem que pensar se vale a pena suspender ou rescindir. E no meio do caminho, você, em conjunto com a sua equipe, vai ter que fazer a avaliação. Aliás, Murilo, eu acho que essa não é uma questão só para os contratos públicos, né? As empresas que têm contratos privados vão ter que fazer uma análise similar, porque, obviamente, todas estão sentindo a falta do oxigênio, eu digo, não é só por conta da Covid que pega o pulmão da gente, não. Existe hoje falta de oxigênio financeiro para a maior parte das empresas. Elas vão ter que se virar. Tem gente reduzindo salário, tem gente mandando funcionário embora, então é difícil você pensar no andamento normal de obra numa crise dessa. Exatamente. Inclusive, também, recentemente, eu postei lá no Instagram, tem empresas que estavam com uma previsão de vários lançamentos imobiliários agora nesse ano, e por conta do Covid seguraram aí os lançamentos, porque, claro, diminui também a quantidade de pessoas querendo comprar, a insegurança aumenta, enfim. Então, realmente, isso é um baque que vem. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, Cláudio, a gente sabe que quando o gestor público, ele, por exemplo, tu falaste, não vai ter dinheiro para tudo, vai atrasar pagamento, ou vai pedir uma pausa, uma suspensão naquele contrato por um determinado prazo. Na Lei 8666, lá diz, por exemplo, que se o atraso for superior a 90 dias, a construtora poderia solicitar rescisão contratual. Aí eu queria que tu falasse, porque acho que existe uma exceção, né? Exatamente. Lá no artigo 78 da lei, existem hipóteses em que o contratado pode pedir rescisão contratual. São duas. É um rol grande, mas eu acho que a gente vai falar de 2 incisos mais diretos. Se houver suspensão da obra por mais de 120 dias. E a segunda, se houver atraso de pagamento por mais de 90 dias. A questão é que, logo em seguida desse texto, tem um pequeno texto entre vírgula, salvo em casos de calamidade. Ou seja, até a lei excetua essa prerrogativa de se solicitar a rescisão pela calamidade, porque hoje a gente tem um decreto reconhecido pelo Congresso Nacional de que vivemos um momento de calamidade pública. Então, até essa possibilidade da empresa pedir rescisão não cabe nesse momento. Solução: inteligência de negociação. A gente está num momento em que as duas partes, a administração e a empresa, têm que buscar um consenso. E consenso em momento de crise é muito difícil, por um lado, mas é muito fácil por outro. Porque quando você não tem muito caminho, só te resta caminhar naquele que você tem disponível. Concluindo, vão ter que sentar, vão ter que negociar, vão ter que avaliar a questão do equilíbrio econômico-financeiro, que não sei
se você vai querer discutir um pouco a respeito disso, o que é o equilíbrio, em que condição Sim. ele opera, não é? Está Isso na próxima questão. Mas tem que sentar. Se não sentar, para tudo. E hoje, as empresas não têm aquela força normativa de pedir rescisão, porque vive-se um momento de calamidade. Inclusive, pessoal, o professor Cláudio já falou aí, mas é importante que assim que terminar a live aqui, vocês corram lá no perfil dele e vão lá no link que está lá, porque todas essas leis que ele está citando aqui, ele fez um e-bookzinho bem descritivo, bem sucinto, bem objetivo, e vale a pena vocês baixarem lá esse material, né? A gente não vai conseguir ficar repetindo toda hora o número da lei, o número do artigo, legal. E lá está bem claro, beleza? Bem, agora, partindo por esse lado, que o gestor público vai pedir a paralisação ou vai pedir que haja uma redução do ritmo, uma questão que as pessoas perguntam muito é o seguinte, e nesse caso, então, a questão dos aditivos, né? Uma vez que eu, enquanto executor, construtor, queria tocar a obra no ritmo normal, mas por conta dessa questão, solicitou a paralisação ou a diminuição do ritmo. A pergunta é, eu posso solicitar aditivo de prazo, nesse caso, e também a pergunta é, como se dá o aditivo de valores em relação a dois itens que são muito discutidos, que é administração local e mobilização e desmobilização do canteiro de obras? Boa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, a própria lei prevê que quando a administração suspende prazo, o prazo é automaticamente prorrogado. Então, se o pedido é da administração para uma suspensão por 5 meses, automaticamente, ao término previsto inicial, haverá necessidade de se acrescentar mais 5 meses. Isso é um comando da lei. Segundo, qualquer alteração que a gente faça em um contrato, necessariamente precisa ter um aditivo. A única alteração, as exceções, é no caso de reajustamento, que não é bem uma alteração, é uma regra de atualização de valores e a lei diz que por apostilamento você resolve. Mas qualquer outra alteração de prazo, de preço, de especificação de material, obrigatoriamente tem que ir para o contrato. Aliás, o fiscal de contrato é um profissional que tem uma missão importante, é garantir que aquilo que está no contrato está sendo executado. Portanto, é impensável que se faça alguma alteração no contrato e não se assine um aditivo. Tudo bem? Aí você me perguntou tinha uma terceira pedaço da tua pergunta. Não, era sobre a questão dos aditivos de valor por o que faz com a administração local, bacana, mobilização e desmobilização de canteiro. Então, vamos lá. Mobilização e desmobilização. Vamos pegar esse que é mais fácil. Eu analiso a planilha da empresa, porque geralmente lá tem mobilização e tem uma outra linha desmobilização. O que o controle aceita é que se existe uma linha de desmobilização e ele desmobilizou agora, você tem que pagar a desmobilização e uma nova remobilização lá na frente. Agora, se na planilha da empresa não tem desmobilização, entende que isso estava dentro do custo dele. Então, ele desmobiliza, ele não recebe nada, e quando for retomar a obra, ele recebe uma nova mobilização. É basicamente isso. Claro que a administração precisa avaliar o nível da desmobilização e da mobilização. Talvez ela não seja plena. E ainda, você também não pode abandonar o canteiro. Imagine uma obra num terreno, num lugar qualquer, você fechar tudo e ir embora. Você vai precisar manter, no mínimo, vigia, segurança. Então, essa desmobilização tem que ser estudada. Por isso que eu digo que a negociação é importante, para que haja um consenso e a obra seja mantida a contento. Ainda, na parte de desmobilização, os engenheiros sabem que você não pode largar uma obra imediatamente e tirar todo o time. Se você tem formas preparadas com um aço já colocado, é prudente que você concrete a laje para desmobilizar depois. Porque se você diz assim, para do jeito que está e tira todo mundo do canteiro, depois para você recuperar todas as formas e a ferragem, você vai ter um custo elevado. Então, até mesmo na desmobilização, é preciso inteligência de engenharia. O que é imprescindível fazer para poder parar? E esses serviços vão ter que ser executados. Em relação à administração central, o tribunal tem... Local.
a administração local. O tribunal tem uma jurisprudência bem firme, que está lá no Acórdão 2622 de 2013, que diz que a administração local deve seguir proporcionalmente à execução dos serviços, para evitar de você estar pagando todo mês, um valor fixo, e a empresa atrasa, chegou no final do prazo previsto, você já pagou toda a administração local e ele está na metade do físico. Acredito que vai valer a mesma questão. Na administração local, você vai, como vai reduzir o ritmo da obra, porque você vai ter que espaçar e percentualmente reduzir a execução física, você vai ter que reestudar um percentual de administração local em cima da nova execução física. E como é que você faz isso? Em princípio, você vai sentar com a empresa e dizer: a obra caiu para 30%, eu vou reduzir a tua verba ou o teu valor previsto para a administração local para 30%. Como ele vai distribuir isso é uma questão dele. Porque, veja, ele pode reduzir mandando 70% da administração dele embora, é uma alternativa, ou pode resolver essa questão reduzindo 70% do salário das pessoas da administração local, que hoje a medida provisória, vale a pena vocês darem uma lida, 936, autoriza as empresas, nesse caso excepcional, por 90 dias, com base em alguns acordos, alguns individuais, outros por meio de sindicato, a reduzirem o salário por esse período de crise de pandemia. Então, até isso eu digo, na negociação, a administração tem que tomar o cuidado de sentar com a empresa e negociar, dizendo o seguinte: cara, vamos reduzir para 30%, mas você consegue manter o teu pessoal por um período? Porque, nesse momento, está valendo mais o impacto social do vírus e a administração, enquanto contratante, tem uma responsabilidade extra, além do andamento contratual normal, que é a responsabilidade social. Eu acho que o importante nesse caso é que todas as decisões sejam muito bem fundamentadas, né, e sejam explicitadas nos processos administrativos para que, no caso futuro de uma auditoria, se perceba a boa-fé de quem está fazendo, né, essas tratativas. Agora vou passar a posição do auditor. Talvez seja a maior falha dos engenheiros nos processos de contratação pública. E é modelo mental, não é culpa pessoal de alguém, não. A gente faz uma faculdade e é treinado para responder sempre com base em números, com base na razão absoluta. Quando a gente está no mundo do direito, é muito importante você fundamentar tudo o que está acontecendo. Porque o auditor, daqui a 2 ou 3 anos, não vai lembrar o que aconteceu nesse exato momento. Então, quanto mais, ou quanto melhor você conseguir escrever, e quanto melhor os documentos que você trouxer ao processo, menor a possibilidade de você ser responsabilizado. Aliás, Murilo, existe uma lei, que chama-se LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também está nesse e-book, que diz que você não pode exigir de um profissional uma ação ou uma atitude além do que estaria possível naquele momento para ele adotar. Eu não posso chegar daqui a um ano e dizer o seguinte: não, você não podia ter suspenso o contrato por isso ou por aquilo, porque neste momento é só essa alternativa que o fiscal tem. Mas qual é a salvaguarda desse fiscal? É fundamentar e, mais ainda, submeter à instância superior, dizendo: eu tenho um problema, vamos resolver em conjunto. Esse não é um problema meu, esse é um problema da organização. Então, escrevam, fundamentem, que pouca chance de responsabilização vocês terão. O presidente Sinduscom Maranhão, Fábio Naúz, disse que aqui no Maranhão, no caso, já foi assinado aditivo ao acordo coletivo de trabalho para a inclusão de todas as medidas da pandemia, né? Todas as MPs que tratam dessa questão de modificação. Bem, agora... Viu? É muito duro fazer isso. Eu sei que é difícil. Agora, é o que temos. Parece desumano a gente dizer corta 20%, corta 30%, 40%. Isso não é desumano, gente. A crise é que é desumana. O que os seres humanos estão buscando é saídas minimamente racionais para manter um equilíbrio nesse período de 6 meses até a gente conseguir voltar à situação normal. Exatamente. E, nesse caso, a MP veio exatamente para minimizar a possibilidade de demissão, que seria pior ainda, né? Exatamente. Então, infelizmente, mais vale uma redução, ainda que brusca, da remuneração do que uma demissão que causaria problemas ainda maiores. Cláudio, em relação ao reequilíbrio
financeiro, né, que tu citaste agora há pouco, eu acho que é bom esclarecer, porque muita gente confunde o reequilíbrio com o reajuste. E aí eu queria que tu tocasse aí nessa diferença principal, porque me perguntaram já aqui no WhatsApp. Legal. O que é você manter um contrato equilibrado? Todo contrato tem obrigação e direitos. Então, você tem a administração que busca a execução de uma obra e vai pagar determinado valor. E a empresa, em contraprestação, vai executar a obra e tem alguns encargos. No momento da licitação, você entra equilibrado. A administração define o que quer e a empresa define o preço que vai dar. Tudo bem? Qual é o problema? Qual que é uma situação normal? Não acontece nada de diferente no mundo e esse contrato caminha equilibrado até a sua conclusão. O que tem acontecido? Coronavírus. Houve um desequilíbrio. Por quê? Porque os custos aumentaram muito em relação ao que a administração pretendia. E a Constituição diz que esse desequilíbrio tem que ser consertado. Aliás, a Constituição diz mais, ele diz que o equilíbrio econômico-financeiro não é do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro é da proposta. Desde a proposta da empresa, esse equilíbrio tem que ser mantido. E aí, como é que você faz? E qual que seria a diferença do reajuste? O reajuste é aquela variação anual de preços simplesmente para consertar a flutuação da inflação. O reequilíbrio é diferente. O reequilíbrio é isso aqui, ó, variou mais por um fato novo. Então, não há uma previsibilidade do aumento por conta da inflação. E quais são as duas condições necessárias para o reequilíbrio? Isso está lá no artigo 65 da 8666. A ocorrência de um fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável que impacte significativamente o contrato. Assim, no mundo real, o que é um fato imprevisível? Coronavírus. Alguém poderia prever a dimensão dessa crise? Ninguém, nem o vidente mais poderoso conseguiria prever isso. O que é o fato previsível de consequência incalculável? É aumento do dólar. Aumento do dólar é previsível, mas em alguns momentos, por conta de uma conjuntura, a consequência é incalculável. Você prevê que vai aumentar o dólar 4 para 4,2, mas se ele de 4 vai para 6, ninguém poderia prever uma flutuação desse tamanho. Então, nesses casos, você precisa sentar. E o que é importante? É entender que o equilíbrio econômico-financeiro é do contrato, não é do item. Então, a empresa não pode chegar para você e dizer assim, olha, eu tive um aumento no ferro de 40%, portanto, eu quero um reequilíbrio de 40% no contrato. Não. Você vai ter que ver. E aí é importante as suas aulas de orçamento. O quanto o ferro, na curva ABC, representa do valor global da obra. E o quanto esse aumento... Primeiro, precisa saber se foi 40% mesmo. E o quanto esse aumento de 40%, pela representatividade do ferro, tem que ser computado. Essa é a primeira cuidado. Segundo, por vezes, numa equação de reequilíbrio, existem insumos que sobem, mas também existem insumos que descem. Então, nesse reequilíbrio, você vai ter que fazer uma reavaliação, porque ele é do contrato, não é do item. O reajuste Muito bom. É anual, aí é mais simples. Passou cada ano, você coloca o indexador do contrato e corrige todos os preços. Duas duvidazinhas acerca desse tema. Primeiro, em relação ao reajuste. Uma dúvida muito grande que as pessoas têm é: quando é que conta os 12 meses? A partir da assinatura do contrato ou da data base da proposta? Depende do que você fixou no edital. A lei do real, quando saiu, disse que você pode fixar ou um ou o outro. Quem define? O edital. Como o edital é a lei interna da licitação, está lá estabelecido de que maneira você deve seguir. Então, quem é que responde essa pergunta? Quem fez o edital. Ou um ou outro. Muito bem. E em relação à questão do percentual de aditivo, em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considera no percentual de 25% para a construção, 50% para a reforma, esse valor está incluído nesse percentual ou ele é à parte? Pergunta boa. A gente sabe que a lei diz que acréscimos quantitativos ou qualitativos têm um limite de 25%. A gente sabe também que o reajustamento anual do contrato
não é computado para esse limite de 25%. Isso está muito claro, pacífico. O que as pessoas têm dúvida é, e no caso do reequilíbrio? Você tem limite do 25%? E a resposta é não. A lógica do reequilíbrio acompanha a lógica do reajustamento. Não se trata de um pedido novo ou de um acréscimo de quantidade. Trata-se de uma recomposição. O reajustamento, se eu entender como gênero, pode ter três espécies. Ou o reajuste estrito sensu, que é aquele anual, ou um reequilíbrio econômico-financeiro, que é o fato imprevisível, previsível de consequência incalculável, ou, por último, a repactuação dos contratos, que costuma acontecer em contratos contínuos quando há um dissídio da categoria. São três espécies embaixo de um guarda-chuva chamado reajustamento. Porque senão, pensem bem, imagine que você precisa corrigir um contrato por um fator que impactou 40% nele. Se eu entender que tem um limite de 25%, eu perdi o contrato, eu vou ter que rescindir. E não é essa a lógica do legislador. A lógica é, calcule muito bem os valores, se é 30, se é 40, se é 50. Mas definido, ele não está no limite dos 25. Exatamente. E até mesmo porque, como tu falaste muito bem, isso o reajuste, o reequilíbrio, desculpa, são apenas para situações imprevisíveis, né? Ou aquelas em que são de consequências incalculáveis, né? Exatamente. Bem, agora uma outra pergunta que com certeza muita gente está se fazendo agora é em relação à questão da dispensa da licitação, né? A gente sabe que em situações especiais o gestor público pode dispensar de fazer o processo licitatório. E nesse caso, existe sempre aquela preocupação e aquelas denúncias que aparecem na TV de compras com valores muito acima do normal. E, claro, isso até certo ponto é justificável, porque nesse momento muitas coisas subiram realmente muito de preço devido à oferta, àquela relação de oferta e demanda. E aí a pergunta que eu te faço nesse sentido nesse caso específico, está dispensada a licitação para todo e qualquer, por exemplo, tipo de obra ou serviço? E quais os cuidados que o gestor público ou um gestor de contratos tem que ter para evitar problemas futuramente em relação a essa questão de até quanto a mais, como é que eu posso justificar isso, que eu estou contratando determinado item, eu comprando determinado insumo, a maior do que o normal devido a essa situação específica? Tá. A sua pergunta, nesse momento, é muito poderosa, né? Porque é o que todo mundo está vivendo. Então, vamos lá. A questão da dispensa, vou lá no começo. Existe o que a gente chama de contratação direta. Contratação direta é aquela feita sem licitação. Existem dois motivos principais, ou dois tipos principais de contratação direta. A dispensa e a inexigibilidade. A inexigibilidade acontece quando o serviço ou o prestador tem natureza singular. É só aquele cara que você consegue contratar, então é inexigibilidade. Mas a tua pergunta veio aqui. Por que é permitida a dispensa? Porque o legislador entendeu, quando fez a 8666, que haveria algumas situações em que a licitação não seria interessante sob o ponto de vista do interesse público. Um exemplo, valor pequeno. Ora, se o valor é muito pequeno, se eu vou fazer um processo de licitação, ele vai custar mais do que o valor que eu vou pagar para a empresa. Então, é melhor dispensar a licitação. Uma das hipóteses, são muitas, é a contratação direta por emergência. E também é razoável. Se está acontecendo uma calamidade, é pouco razoável você dizer para o cara, agora você vai fazer licitação. Porque o gestor público vai dizer, tem gente morrendo ali. Para eu fazer uma licitação, quanto tempo demora? 4, 5, 6 meses. Todo mundo já morreu. Os bens se perderam. O benefício da licitação, nesse caso, é negativo. Portanto, o que o legislador aprontou? Ele disse, em casos de emergência devidamente comprovada, você pode contratar sem licitação. Esse é o primeiro. Então, primeiro cuidado, demonstrar a emergência. O tribunal se preocupa muito com o que a gente chama de emergência fabricada. Emergência fabricada é aquela que você deixa a coisa ficar ruim para contratar por emergência. Eu não estou falando dela, eu estou falando da emergência real. Coronavírus é uma emergência real. Segundo, olha quanto cuidado. A emergência
a contratação direta por emergência tem que ser para atender o que é emergente, e não para eu sair contratando todas as demais coisas. E aí eu acho que responde a tua pergunta. É só para a saúde? Talvez não. Talvez outros, por exemplo, merenda escolar, talvez seja um caso porque os meninos não vão na escola, mas é preciso ter uma correlação de causa e efeito entre a emergência e a sua contratação. Você não pode sair contratando Coca-Cola para o órgão público por emergência. Por exemplo, não tem nem, aliás, Coca-Cola não podia nem ser contratada porque não é objeto, né? Mas então tem que comprovar a emergência real. Segundo, a lógica é de um prazo limitado de 180 dias para as contratações de emergência. Por que esse prazo é limitado? Porque entende-se que em 180 dias você pode fazer uma licitação e contratar o resto dos serviços. Tudo bem? E terceiro, é preciso que os preços estejam embasados com pesquisa de mercado. Obviamente não será uma pesquisa tão rigorosa, rígida, como seria num processo licitatório normal. Mas é fundamental que você tenha alguns elementos, nem que mais ou menos justifique, olha, o que eu podia coletar nesse momento são esses preços. E também não é razoável, pessoal, vamos pensar, você querer o preço do contrato de novembro para agora. Porque os contratos de novembro para agora estão todos sendo reequilibrados. Então, é ilógico você pegar um... Eu quero que a empresa me faça pelos preços que eu praticava em outubro. Está aqui o contrato. Ora, mas aquele contrato de outubro, a empresa está pedindo reequilíbrio. Então, é preciso muita inteligência nesse momento para entender que não será tão fácil pegar parâmetro de 3 ou 4 meses atrás. Quando numa situação normal, é mais tranquilo. Exatamente. E mais uma vez eu volto a reforçar a importância, né, do escrever, né, do documentar, para que deixe isso no processo, para que futuramente isso possa, numa auditoria, estar muito claro. Porque realmente acontece muitas situações da pessoa pensar, mas não botar no papel. E aí depois, lá na frente, até a própria pessoa tem dificuldade de lembrar exatamente como fez, por que fez. Então, nada melhor que nós, documentar. engenheiros, temos dificuldade de escrever. Porque no nosso mindset, o importante é fazer a obra econômica e com qualidade. Esse negócio de escrever para nós é meio perda de tempo. Pô, vou ficar perdendo tempo escrevendo, mas ele é tão importante quanto fazer a obra, em especial quando vocês estão lidando com recurso público. Porque aí é o seu CPF que está envolvido. Então, é bom preservar o CPF. Não adianta fazer tudo muito bonitinho, a obra está num custo bom, e amanhã depois eu ser questionado por um problema que eu não sei responder. Então, aprendam. Se não tem habilidade de escrever, façam um curso de relatórios. Como escrever, como fundamentar com base na lei. Pode salvar o CPF. Uma dica que eu dou para pessoal, né, que eu aprendi nesses anos também trabalhando no banco público, é que a gente, quando escrever um parecer, alguma coisa, nós engenheiros, né, a gente sempre pede para um colega do lado dar uma lida, para ver se ele consegue entender sem a gente explicar, né? Porque quando lá na frente for ter uma auditoria, um auditor, por exemplo, vai ler e eu não vou estar ali explicando para ele o que eu quis dizer. Então a pessoa tem que conseguir ler e entender. E uma outra dica também que eu dou para o pessoal que trabalha em prefeitura, em órgão público, é guarde sempre uma cópia dos pareceres de vocês, porque já aconteceu o caso daquele volume, aquele processo se perder e depois tu ficar sem aquele documento, né? Então, um hábito que eu tenho é, fiz um parecer, fiz um relatório, fiz uma medição, eu salvo no HD e muitas vezes mando para o meu e-mail com um título que depois fique fácil eu localizar, para que, né, em caso daquele processo físico sumir, eu tenha um histórico pessoal e me resguardar. E o fundamento legal, para quem quiser anotar, é o artigo 67, parágrafo 2º da Lei 8666, que diz que as providências que ultrapassarem a competência do fiscal devem ser submetidas ao seu superior em tempo hábil. Então, é esse o artigo que vocês fundamentam. E é esse o artigo que, se vocês não fundamentarem, será o prego da cruz no momento da responsabilização. Exatamente. Bem, Cláudio, e já que a gente está falando de responsabilização, uma coisa que eu alerto muito, assim como eu tenho muitos alunos que são recém-formados e com certeza muitos deles, né, já receberam algumas propostas, digamos assim, comprometedoras. E eu que trabalho acompanhando as obras públicas, percebo que em muitos casos o fiscal de obras ele não existe na prática. Ele é um cara que não vai na obra, não acompanha a obra e simplesmente assina ali
uma planilha de medição. E muitas vezes eles aproveitam, às vezes, da ingenuidade de um recém-formado para poder se submeter a esse tipo de situação, alegando, olha, isso aqui não tem problema nenhum, não vai derrubar prédio, é só uma planilha para poder eu receber um recurso ali, enfim. E às vezes, por pouco ou quase nada, a pessoa se sujeita, né, a isso, sem saber o grau de responsabilidade que é ser o fiscal de uma obra e até que ponto ele pode ser comprometido por isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade do profissional de engenharia, de arquitetura, em relação às obras públicas, seja ele um fiscal de obras ou um fiscal de contrato. Então vamos lá. Primeiro, eu acredito que o maior patrimônio que a gente tenha na vida seja a saúde, cada um. O segundo maior patrimônio, o CPF. Tá certo? Então, a gente tem que fazer de tudo para preservá-lo, porque a pior coisa do mundo é você entrar numa encrenca, teu CPF ficar sujo por muito tempo e você com muitas dificuldades no mercado de trabalho. Como é que você evita essa questão? Primeiro, eu acho que esse é um conselho interessante. Aprenda a dizer não. Alguns momentos na tua vida você vai ter que dizer não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque está errado. Aliás, a jurisprudência acena no sentido de que você não pode cumprir uma ordem ilegal. Se ela vem, você tem o dever de recusar. Segundo, se o teu chefe forçar muito, peça para ele escrever. Diga, então você escreva dizendo para eu fazer, que eu vou dizer, com base na orientação do chefe, estou procedendo dessa maneira. Tá? Terceiro, entenda que a intuição da gente fala muito forte. Quando você botar a cabeça no travesseiro e estiver incomodado e não conseguir dormir, tem alguma coisa errada nesse ato que você está praticando. Então, ouça a tua intuição, porque ela é muito poderosa. Agora, em relação ao escrito, a gente falou. Tem que escrever, tem que fundamentar. Se você é designado para fiscalizar uma obra e vai uma vez por mês num local distante, registre isso, coloque para o teu chefe que uma visita por mês não é suficiente para garantir a qualidade da obra. Afinal de contas, a gente sabe, depois que o cara enterrou o serviço, vai embora. Você não garante que a tua estaca está na profundidade ideal, que o teu tubulão chegou na cota de arrasamento correta. Então, é importante que isso fique claro, porque em algum momento isso pode aparecer e você se complica. Eu tenho uma historinha bem rápida. Há 8 anos atrás, eu recebi a visita de um senhor. Eu era secretário de fiscalização de obras, ele entrou apavorado lá no meu gabinete e disse assim, Cláudio, eu estou apavorado. Recebi uma citação. Citação é quando o tribunal manda o cara ou recolher ou se defender, no valor de 20 milhões de reais. O que é que eu faço? Era um anel viário de uma cidade, que ele era o fiscal de tudo, ele até brincou. Eu não tinha uma equipe de fiscalização, eu era uma equipe de fiscalização, um homem de 200 e poucos milhões de reais. O tribunal percebeu, pediu perícia do Exército, tinha superfaturamento, 20 milhões. Ele disse, o que é que eu faço? Alertei muito o meu chefe. Eu disse, ou você aponta o erro na perícia, ou você traz ao processo algum documento de você, seu, alertando o seu chefe. Ele disse, mas o meu chefe disse para eu ir levando. A perícia estava certa e ele não tinha nenhum documento alertando o chefe. O chefe também foi ouvido. O que o chefe dele disse? Adivinha, Murilo? Não, eu não falei nada disso. Eu não sabia de nada. No final das contas, o chefe foi absolvido e esse cara foi condenado por um valor absurdamente alto. Não vai conseguir recolher nunca, mas foi-se embora o CPF dele. Eu brinco sempre que a única coisa que o chefe estava certo quando disse vai levando, porque, coitado, ele vai levar esse prejuízo muito tempo na vida dele. Né? Então, saiba dizer não. E outra, tenha a humildade de buscar conhecimento. Não é vergonha nenhuma você dizer eu não sei, em especial para os engenheiros recém-formados. Na dúvida, isso a gente aprende quando vai dirigir. Se tem faixa contínua, o que diz? Na dúvida, não ultrapasse. Vale a mesma coisa para a fiscalização. A gente tem 2 leis específicas, a do engenheiro e a do arquiteto, e temos responsabilidade profissional. Os que estão iniciando no ramo, por vezes não tem toda a malandragem, mas na dúvida, segura, converse, ligue para o Murilo, manda um e-mail para mim. A gente está aqui para ajudar as pessoas. Ninguém quer ver alguém sujando um CPF. Então, não ultrapassem faixa contínua. Talvez esse seja o meu grande conselho para esses engenheiros que estão ingressando.
tenha cautela. Exatamente. E o importante nesses casos, acho que essa palavra que tu falou é muito importante, é ter a humildade de solicitar ajuda, né? Às vezes eu falo que o profissional acha que ele tem que saber tudo e no início da carreira ninguém sabe. Até hoje eu tenho dúvidas que eu preciso consultar colegas, chegam determinados serviços para mim que eu não tenho a segurança necessária para realizar e eu chamo um colega para fazer junto comigo, para dar uma ideia, peço uma orientação. Então, pessoal, não tenham essa vergonha de pedir ajuda. Você tem dificuldade, você não consegue resolver uma coisa ou não tem segurança para aquilo, passe e divida com um colega. Mesmo que na primeira vez que for fazer aquele serviço, tu ganhe pouco ou quase nada, mas pelo menos tu está aprendendo e vendo na prática para tu ter uma segurança maior e fazer na próxima vez de forma mais adequada e correta, evitando problemas futuros. Não é isso, Cláudio? Foi, perfeito. Bem, Cláudio, uma outra coisa também que as pessoas me perguntaram aqui é assim, em tempos de isolamento, caso a pessoa que fez a pergunta, ela seja fiscal de obras e devido às restrições de movimentação impostas por meio de decretos, a pergunta é, pode-se fazer algum procedimento, como por exemplo, vistoria de medição, ou vistorias de medições de obras por foto, ou algo desse tipo? O que tu recomenda para quem? O construtor quer receber porque já executou, mas o fiscal, por questões de um decreto, não pode se movimentar a obra para acompanhar. E agora? Não, eu costumo dizer que em época excepcional é possível medidas excepcionais. Né? Então, a primeira pergunta, será que o fiscal está realmente impedido de, pelo menos uma vez, com máscara e com equipamento, ele não vai no supermercado para fazer compra? Será que ele está impedido de uma vez por mês, obviamente com os adequados cautelas de segurança, para avaliar o que está feito? Então, para ele não ir pedir foto, ele precisa mostrar, dizer, é um risco muito grande eu ir. Mas eu não vejo um risco tão diferente dele ir no supermercado hoje. E a gente tem que trabalhar com o que temos. Então, pode até reduzir o número de visitas por conta da pandemia. Mas eu acho muito arriscado por fotografia. Agora, vamos imaginar o seguinte, que o fiscal tenha que pegar um avião para poder fazer a medição. E aí a gente sabe que está difícil, o voo não tem. Então, tudo depende daquela primeira sugestão que você deu. Escreva, fundamente, e, em casos excepcionais, adote medidas excepcionais. Agora, lembrar que o empreiteiro está fazendo trabalho lá. Então, ele está mobilizado, os funcionários estão trabalhando. Como é que você concilia isso tudo? Tá? Mas não há uma resposta exata. Cada caso vai depender do discernimento. O que é importante para o fiscal? Conversar com o chefe dele e a organização. Ele não pode tomar uma decisão dessa sozinha. Ele tem que pedir uma reunião com o chefe, documentar, pedir uma orientação geral e seguir aquela orientação. Até porque não deve ser só problema dele, deve ser problema de todos os amigos dele que são fiscais. Exatamente. E até o Fábio Nauz aqui, parabenizando a gente pela live, que é o presidente do Sinduscom Maranhão, falando que, no caso, a Caixa já está fazendo aferição à distância por conta das restrições, né? E já, ele botou aqui, já a sequência dos cronogramas. Enfim. Cláudio, uma outra pergunta que foi feita aqui seria o seguinte, é uma questão muito específica, mas vale a pena responder aqui a colega. Ela perguntou o seguinte, se uma obra já está próximo do prazo máximo de aditivo, que são 5 anos, com essa questão, por exemplo, de uma solicitação do gestor de redução do ritmo ou paralisação, é possível se estender além dos 5 anos usando a justificativa dessa paralisação ou dessa diminuição de ritmo? Não, vamos lá, eu acho que essa pergunta a gente tem que dar um passo atrás. Existem 2 tipos. Quem que perguntou, Murilo? O nome da pessoa? Foi a Bárbara. Então, Bárbara, tem 2 tipos de contrato. Os contratos por prazo determinado e os contratos por escopo. A lei diz que os contratos por prazo determinado podem ter prazo de 12 meses, prorrogáveis até
o tal dos 60 meses, que são 5 anos. Ou seja, serviços contínuos, manutenção, vigilância, é o típico contrato que tem 60 meses. Contrato de obra é um contrato por escopo, ou seja, ele só acaba quando termina. Portanto, você tem absoluta liberdade de mexer nesses prazos, mesmo que ultrapasse os 5 anos, pela natureza jurídica do contrato de obra. Essa diferença foi muito importante, esse alerta, porque assim, tem algumas coisas que parece que vai passando gerações a informação e ninguém questiona, né? Então essa em relação ao prazo, porque assim, para todo mundo o prazo de obra também era 5 anos, e essa diferenciação foi muito importante. Você sabe, Murilo, que nos cursos que eu ministro presencialmente, eu faço questão de dizer o seguinte: é preciso criar uma conceituação jurídica básica, porque se você tiver isso, você responde qualquer pergunta. Se você quiser pegar o artigo da lei e querer responder, muitas vezes falta. Quanto melhor o teu conteúdo jurídico, isso em 3 horas, para a obra a gente consegue passar. A estrutura jurídica de uma obra é uma obrigação de fazer, é um contrato por escopo, não é comum em algumas situações. Serviço de engenharia pode ser. Quando a pessoa entende isso, ela responde 90% das perguntas, porque ela vai na base. O problema das pessoas é que elas querem ir no artigo para responder, mas ela tem que ter a base para poder solucionar essas questões. Cláudio, e assim, além do teu livro, que eu recomendo a todos, e além do teu Instagram, que no Instagram também do Cláudio, ele coloca lá umas pílulas, né, de determinados temas, com alguns acórdãos importantes. Uma pergunta que sempre me fazem é o seguinte: aonde a gente pode ficar se atualizando acerca dos acórdãos, das decisões acerca das obras públicas? Quais são os canais que você indica? O tribunal tem um site bem interessante em que todas as decisões dele estão disponíveis. Agora, o tribunal faz semanalmente um informativo de licitações e contratos. Você vai no site do tribunal, vai no Google, escreve Informativo de Licitações e Contratos, TCU, você vai chegar numa página, vai colocar o seu e-mail e toda semana o TCU automaticamente vai mandar para o e-mail esse informativo de licitações. Então, para mim, esse é o instrumento mais poderoso. Obviamente, os livros são importantes, acompanhar o diário oficial para ver se há alguma alteração legislativa é importante, mas o mais rápido é via informativo de licitações, porque você está tempestivo, decidiu, você está sabendo. Eu acho que esse é um dos requisitos para um bom profissional, né? Está sempre atualizado, isso é vital. E eu falo muito que nessa nossa área, isso é imprescindível, porque vai mudando tudo muito rápido, né? Então, quem aprendeu a fazer orçamento, quem aprendeu algo sobre licitação há 3, 4 anos atrás, com certeza já teve algumas coisas que mudaram, decisões judiciais, acordos do TCU, que podem esclarecer sobre aquele tema. Aliás, Murilo, eu acho o seguinte: um bom profissional hoje é aquele que sai bem formado da faculdade, mas entende que aquilo que ele sai conhecendo da faculdade é uma condição necessária, mas não é suficiente para ele ser um bom profissional. Né? Existe um conjunto de outras habilidades que, se você quiser ter sucesso na profissão, você precisa ter. Habilidades essas que não tem nada a ver com a engenharia estrito sensu, resistência dos materiais, cálculo. São habilidades de relacionamento, são habilidades de visão estratégica, são habilidades de saber se comportar numa reunião, são habilidades de poder fazer apresentação em público. Então, existe um conjunto enorme de habilidades. Eu digo porque eu, quando formei em engenharia, tinha muito pouco a sensibilidade de quanto essas habilidades eram importantes. Então, eu sei que a gente está falando para um público que está se recém-formado e começando a vida. Se vocês entenderem que só a faculdade será suficiente, vocês vão o resto da vida viver no nível operacional. Eu digo que existem 3 níveis na vida de um profissional: o operacional, o tático e o estratégico. E isso está diretamente ligado até mesmo à remuneração. Os que estão no nível operacional têm um teto de salário. Os que estão no nível tático têm o outro. E os que estão no estratégico não têm teto. Você pode ganhar milhões de reais por ano. Agora, depende do conhecimento que você tiver. Se você se concentrar apenas, eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, que você não tem que saber engenharia, isso seria burrice da minha parte, mas
é fundamental esses novos conhecimentos, em especial para o engenheiro, que acaba tendo um modelo mental muito voltado para a matemática, para o cálculo, ele acaba tendo uma visão muito focada de problema. E o relacionamento é fundamental para um sucesso profissional, né? Exatamente, são as chamadas soft skills, né? Que as pessoas estão falando muito aí atualmente. Exatamente. Perfeito. Cláudio, faltam só 2 ou 3 minutos para terminar nossa live. Uma pergunta aqui que estão fazendo, já fizeram 557 vezes, é acerca se tu tem algum projeto de fazer um curso EAD e sobre o lançamento do teu livro, se tem alguma versão prevista para 2020. Meu livro, por conta do coronavírus, eu vou conversar agora em fazer uma sexta edição mais tímida, porque a lei não mudou. Eu quero ver se começo agora, até final do ano, a gente solta a sexta edição. Em relação ao EAD, aí eu conto com a tua ajuda. Eu sei que você é um expert nessa área. Eu estou começando a pensar, eu confesso que nunca tinha pensado, porque eu sou muito de exigente no sentido de que o aluno saia 2 vezes melhor do que entrou. Se for para o cara fazer um curso e sair 10%, 15%, eu acho que não é justo cobrar de alguém para o cara ser um pouco melhor. Nos meus treinamentos, eu acho que o cara tem que ser muito melhor. Ele tem que sair um profissional diferente. Estou estudando, estou me orientando, eu até me matriculei no teu curso para aprender um pouco como é que você conduz. Você está de parabéns, estou gostando das tuas aulas. E vamos ver, em breve eu acho que alguma coisa sai. E vamos ver também se o pessoal se interessa, né? Contratações de obras públicas, eu acho que é um bom tema, ou contratações públicas. Mas a gente consegue, eu acho que isso é bacana, com pouco tempo, um curso de 10, 12 horas, fazer o cara subir num patamar muito elevado profissional. Eu acho que esse é o nosso desafio, é resumir e passar uma informação objetiva. Quando a gente fica falando muito, a pessoa não capta. Então, o papel de um curso, seja presencial, seja EAD, é estruturar o raciocínio de tal maneira que o aluno consiga responder essas perguntas do dia a dia. Mas vou pensar com carinho. E conto com a tua ajuda. Pois bem. Não, com certeza. Eu e o Cláudio aqui vamos trocar umas figurinhas, eu vou dar umas dicas para ele e esse curso vai sair porque eu também quero fazer, também quero aprender mais ainda com esse grande mestre aí. Pessoal, como nossa live está terminando, eu vou pedir aquele favor que eu peço para vocês sempre. Primeiro, sigam lá o Cláudio Sarian, tem muita informação que ele coloca lá gratuitamente para a gente, dicas muito importantes sobre acórdãos. E vão lá no perfil dele e baixem o e-book dele que tem essa relação de leis, acórdãos que foi citado aqui durante a nossa live. Mais um pedido, façam um print aqui da nossa live, postem lá nos stories de vocês, marquem o meu perfil e marquem o perfil do professor Cláudio. Pessoal, isso é muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas com esse conhecimento gratuito. Lembrando ainda que façam o print e perguntaram sobre próximas lives. Amanhã, o professor Cláudio Sarian também tem uma live. É 7 ou 8, professor? Bacana. Amanhã, eu tinha esquecido, 7 horas da noite, eu vou fazer uma live de negociação de contratos na administração pública. Agora, o que é importante? Eu estava fazendo muito só da administração, e o pessoal da iniciativa privada diz, Cláudio, e o outro lado? Então, amanhã eu vou procurar dar algumas dicas de como esses dois lados conseguem um equilíbrio para continuar, nem que seja, obviamente, num ritmo menor. Quem puder, vai ser um prazer, só cadastrar, 7 horas, a gente está falando. Conto com a tua presença também, Murilo. Com certeza, estaremos lá. Ficaram mais algumas perguntas, pessoal? Eu vou abrir agora uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no History, e vou deixar lá. Façam a pergunta lá, se eu não souber responder, eu já passo para o professor Cláudio dar uma luz. Também informar para quem não pôde assistir aqui, passem para os colegas de vocês, vai ficar salva durante 24 horas a live e depois eu vou colocar lá no YouTube, tá certo? A live. Então faltam 30 segundos. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos vocês e esperamos você numa próxima. Valeu! Grande abraço para todo mundo. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau.